Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdades bíblicas, valores espirituais que eu preciso para a minha vida e você também. Quero falar com você hoje de um ato muito importante que toda pessoa que reconhece a Cristo como seu Salvador e recebe o seu testemunho precisa fazer. Antes, peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe desta palavra com quem você julgar necessário fazê-lo. Eu quero falar com você em Marcos capítulo 1, versículo 5 que diz, versículo 4 que diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, na verdade, tenho-os batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Algo que eu e você precisamos pensar. Existem ordenanças bíblicas, orientações de Deus que devemos não fazer, aquelas coisas que ele recomenda não fazer e coisas que ele recomenda fazer. O Senhor Jesus deixou para a sua igreja muitas ordenanças, ordens expressas, coisas que deveríamos fazer. Quando vamos ao estudo teológico, geralmente se fala de duas principais, que é o batismo em águas e a celebração da ceia do Senhor. O batismo em águas traz a visão bíblica de alguém que é sepultado e ressuscita, de alguém que é imergido, mergulhado e emergido, trazido de volta. E a simbologia do batismo determina o novo nascimento. E a própria palavra batismo, que no original é baptizo, que é imergir, cobrir-se plenamente, que traz uma simbologia de sepultamento, traz a ideia de alguém que é totalmente sepultado. O velho homem para renascer um novo homem, a velha pessoa para renascer uma nova pessoa. Embora seja um símbolo de mudança de vida, de recepção ao sacrifício de Cristo, é algo que se deve fazer, porque é bíblico. E a outra ordenança das principais é a celebração da ceia, na qual nós declaramos o que Jesus nos orienta na palavra, que é celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, e assim conjuntamente a nossa morte e ressurreição para Cristo. Quando comemos do pão, trazemos à memória o seu corpo que foi martirizado, insultado, chicoteado, açoitado. E lembrando que o que a Bíblia diz, que o corpo de Cristo hoje é a igreja, da qual nós somos membros, cada um é membro em particular. E a celebração do vinho não fermentado, que está no cálice, faz alusão ao sangue de Cristo, que foi derramado por nossos pecados. Como o próprio Pedro diz, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, da onde saiu esse sangue para nos remir de todo pecado. E o sacrifício de Cristo, que foi por todos os homens, tem valor sobre a vida daquele que reconhece. Porque sobre a vida daquele que não reconhece, o efeito espiritual não existe. Porque nós acessamos essas bênçãos de Deus através da fé.
A Bíblia diz que Paulo escrevendo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o João veio batizando, o batismo do arrependimento. A Bíblia diz que as pessoas iam até ele para ser batizado no Rio Jordão, segundo o que Marcos está escrevendo, e eles eram batizados confessando os seus pecados. O batismo em si, como um ato humano, não salva ninguém. Mas o batismo é uma declaração de fé, de reconhecimento de alguém que, entendendo o propósito da salvação, confessa os seus pecados arrependido para não fazer de novo e decide-se a conversão, mudar de vida, mudando de mente. Existem muitas pessoas que querem mudar de vida sem ter a mente renovada. Isso é totalmente impossível, porque o que pode acontecer a partir daí é uma encenação, uma vontade de ser aquilo que se pretende. Mas enquanto a mudança de mente não acontecer, nada verdadeiramente aconteceu. E o batismo é necessário, porque é uma ordenança bíblica do Senhor Jesus. O Senhor Jesus enviou os discípulos e disse que eles deveriam batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso seria um selo para perdão dos pecados. Aqueles que estavam se achegando à fé, aqueles que estavam se achegando ao Senhor. É preciso que você pense no que estou lhe falando. Você não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Só que a ceia do Senhor é para aqueles que foram batizados, que entraram espiritualmente no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é o que a Bíblia diz. O meu papel aqui não é formatar a sua ideia ou querer lhe ensinar ou lhe mostrar algo que seja novidade. Isso é o beabá das Escrituras Sagradas, da Bíblia. E óbvio que, segundo o texto sagrado, para o batismo, para uma pessoa que dizer que está em harmonia ou está ligado no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor, essa pessoa precisa estar arrependida de seus pecados e andando na contramão daquilo que fazia antes. Ou seja, antes a pessoa corria ao pecado e praticava o pecado, mas hoje, dando costas à velha vida, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O batismo é um ato simbólico, porém espiritual, que declara para quem quiser ver que aquela pessoa que optou, escolheu o batismo, está em Cristo. E aí o texto diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós falamos coisas velhas, lê-se coisas que desagradam a Deus, coisas que são vicissitudes da vida humana que se opõem às Escrituras, coisas que se opõem à santidade que o Espírito Santo quer promover continuadamente na nossa vida até o arrebatamento da igreja. Então o batismo é importante. E se você reconhece o sacrifício de Cristo, está em uma igreja, seja qual for, você precisa pedir ao batismo ao pastor. Daí ele vai conversar com você, vai saber como está a sua vida, ver no que ele pode ajudar e orar. E obviamente aquelas coisas que estão em desacordo com a palavra, você vai procurar acertar, ajustar, para então se cumprir na sua vida esse privilégio, que é arrependido e decidido a não praticar mais, viver para Deus. Que a glória do Pai, que a excelência do Senhor esteja lhe tocando. Possa ser que haja alguma coisa na sua vida que não esteja correta de acordo com a Bíblia e você está lutando para resolver. E é preciso realmente lutar. Tem coisas que são decorrências de uma vida fora da presença de Deus,
que gerou ou ocasionou tantas outras coisas que são difíceis de acertar. Mas o pastor vai orar, vai te ajudar na intercessão e essas coisas vão ter solução em Deus. Que a mão do Pai esteja ministrando sobre você e que você se decida ao batismo e muito mais do que isso. O que é conseguinte a isso, viver uma vida de santificação para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.